Bom, estamos um pouco atrasados, né? O Brasil tem grandes oportunidades na transição, é um dos países que tem os menores custos de redução, né, de mitigação dos gases de efeito estufa. Ao mesmo tempo, por a gente já ter uma matriz relativamente muito mais limpa do que o resto do mundo, com hidrelétricas, com biocombustíveis, a gente teria um grande potencial e muitas oportunidades em diversas indústrias, né? O desafio está realmente a gente ter uma embocadura, né, do setor privado junto com o setor público para que a gente possa realmente fazer os investimentos certos e surfar essa onda da transição para a economia de baixo carbono. O Estado brasileiro ele tem sempre sido tradicionalmente um ator relevante, tanto para orientar o investimento, quanto construir as condições para que o setor privado invista para cá ou para lá, né? A gente pode ir mais para um lado de uma economia mais intensiva em carbono, ou a gente pode acelerar a transição. O Estado dá os sinais corretos, pode acelerar também o setor privado, né, nessa transição para descarbonização dos investimentos, dos portfólios dos investidores e, consequentemente, orientar o investimento, principalmente industrial, para setores de baixo carbono em detrimento dos setores, né, que vão, ao longo desse século, se desmobilizar, que são setores que emitem muitos gases de efeito estufa. Então, né, a gente viu há poucos anos atrás, né, 2014 a 2016, uma crise hídrica muito grande no país, que afetou toda a região sudeste. Mais de 1 ponto percentual do PIB foi perdido por conta dessa crise hídrica. Então a gente tem esse lado, né? Quando não chove, que é um evento já, né, um impacto da mudança do clima, a gente perde PIB. E quando chove também, né, porque inundam as cidades, a gente tem inclusive plantas industriais inundadas, centros de distribuição, toda a cadeia de logística fica prejudicada. Isso também gera grandes perdas para o setor industrial, que tem suas atividades ou paralisadas, ou atrasadas, ou seu custo de logística muito aumentado. Assim, e por um lado, né, tem esses impactos todos da mudança do clima na indústria, por outro lado tem um grande mercado a ser explorado, né, de soluções para a mudança do clima, seja para mitigação, né, redução das emissões, seja para a agenda de adaptação. Então a gente tem desde a adaptação urbana, que é o que é mais urgente por conta dos impactos que está tendo na sociedade e nos negócios, mas também a adaptação no campo, que é uma coisa que o Brasil já é pioneiro, né, desde a indústria de biotecnologia, o desenvolvimento de novas espécies agrícolas, para que a gente possa também, né, a agroindústria, que é muito importante no Brasil, ela depende também da produção de insumos agrícolas que acabam sendo impactados por mudanças climáticas, mas que com tecnologia a gente consegue também, de certa forma, pelo menos mitigar uma parte desses efeitos, e garantir que as cadeias produtivas continuem funcionando e até que se possa gerar ganhos, né, adicionais por conta de aumento de produtividade, melhores cultivares e entre outras oportunidades que podem ser exploradas. Bom, o Rio de Janeiro já é uma potência brasileira desde sempre, né? Enfim, desde a chegada da família real há 2 séculos aqui. E nessa transição ele também tem um papel a cumprir, né? O Rio de Janeiro tem desde o primeiro exemplo de infraestrutura natural, né, que é a Floresta da Tijuca, que é um ativo que foi restaurado para garantir o provimento de recursos hídricos, né, serviços ambientais para a cidade. A gente tem outros ativos que hoje vivem um grau de degradação, como a Baía de Guanabara, mas que uma vez recuperados, né, isso contribuiria para todo o desenvolvimento e dinamização da economia local. E o Rio é hoje o epicentro da indústria do petróleo, que é essa indústria que vai se descarbonizar. Então, por um lado, o Rio de Janeiro ele já é colocado como um alvo, né? Ele tem que fazer essa transição, porque a principal indústria dos últimos anos, ela vai transicionar. A vocação do Rio de Janeiro, provavelmente, não é petróleo, né? O petróleo é uma coisa circunstancial. Quais são as vocações do Rio de Janeiro? O que né, o Rio de Janeiro conseguiu desenvolver ao longo de toda a sua história? Eu acho que essas potencialidades é que têm que ser exploradas. Energias renováveis é uma agenda, né, que pode ser desenvolvida, até principalmente em parceria com o setor de óleo e gás. A gente já tem uma infraestrutura de plataformas, a gente pode instalar, por exemplo, aerogeradores offshore, é uma coisa que no Mar do Norte está acontecendo já. O Rio de Janeiro tem um grande potencial
solar também, né? Uma região que tem um grau de insolação bastante alto. E não vamos nos esquecer, né, que uma das primeiras atividades do Rio de Janeiro, hoje uma atividade industrial que está um pouco não tão mais pujante no estado, que foi também o setor de bioenergia, né? O Rio de Janeiro foi um grande produtor de açúcar, principalmente, na época ainda não existia o etanol. Nos últimas décadas, né, esse setor se desestruturou no Rio, e isso leva a uma deterioração da qualidade de vida no interior, né? Muitos municípios do Rio de Janeiro hoje não têm alternativas de produção, e a bioenergia poderia voltar a ser, né, não o etanol tradicional, mas biocombustíveis de segunda, terceira, quarta geração, até, né, não de cana-de-açúcar, como algas. A gente tem diversas tecnologias que o Rio de Janeiro tem todo o potencial de explorar e aí sim ajudar a liderar essa transição no Brasil e no mundo.